10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Que bom, meus amados irmãos, estarmos neste momento cumprindo mais uma etapa, do projeto da Associação Batista do Leste, que a cada 30 dias nós convidamos um palestrante para falar sobre um tema de relevância para a associação. Já falamos sobre música, falamos sobre cooperação e tantos outros temas. Hoje nós vamos falar sobre a ênfase missionária. E nós temos como tema a importância da liderança na promoção missionária. Convidamos o pastor Fernando Brandão, que já está conosco, para falar sobre isso, porque é um homem que tem trabalhado na fomentação do projeto missionário no país através da Junta de Missões Nacionais. Por isso que entendemos que é a pessoa apta para falar sobre esse tema de relevância, que a princípio é para a Associação Batista do Leste, para as igrejas leste da Bahia. Mas a gente sabe que, como a internet nos dá essa possibilidade, nós vamos falar para o Brasil, para o mundo, e vai ficar registrado. Vamos morrer, vamos para a glória, e vai ficar registrada a palavra do pastor Fernando Brandão. Então, nesta tarde, nós estaremos com ele falando sobre o tema, a importância da liderança na promoção missionária. E será que é importante mesmo? Esse negócio presta? Isso é de Deus? Isso serve? Na pandemia, nesse distanciamento, algumas coisas estão mudando. Mas será que nós estamos perdendo o foco? Claro que eu, como promotor de missões, visto a camisa, eu amo esse negócio. Então, eu acredito ser de relevância. Nós, da diretoria, acreditamos ser relevante. Conosco, nós temos alguns convidados. Aurélio é o nosso mobilizador. Ele aqui trabalha com a região da Bahia, representando a Junta de Missões Nacionais. Tá ele e a sua esposa aí do lado, casal bonito, que nós agradecemos terem aceito, estar conosco. Eu não podia ficar sozinho nessa empreitada, então eu tenho que chamar alguém. Quem gosta dessa área, que é o Aurélio. Também temos o Wellington. O Wellington nós chamamos para ele representar os promotores. Esses homens e mulheres abnegados que ficam lá na linha de frente, sendo a ponte entre o projeto missionário das agências e a igreja. Também convidamos o pastor Florentino. Não sei se ele vai conseguir entrar, porque o pastor Florentino... entrou, a energia voltou. Já estou aqui. Voltou a energia, rapaz. Pronto. Alegria de estar com vocês. Que bom. E também o Radical Lucas, chamamos ele, também estava com problema de energia, Não sei se voltou, mas eu disse a ele que qualquer coisa ele pode entrar. Então, nós somos gratos a Deus, a princípio, por tudo isso que ele está nos proporcionando, querido, porque a internet está nos dando uma outra dimensão de um trabalho que a gente tem que aproveitar. Não voltaremos a ser como era antes, mas precisamos mesclar, dividir e essa possibilidade que Deus tem nos dado de trabalhar com a rede social, certo? Quero agradecer também ao nobre pastor Fernando, quero agradecer ao pastor Adiel, que está aí na sonoplastia, a Igreja Batista Emanuel tem nos cedido essa possibilidade, Ele está aí nos ajudando para poder isso ser gerado. Então, tem por trás de todo esse trabalho que é executado, chega até vocês, tem o pastor Adiel, aonde ele tem cedido a plataforma da Igreja Batista Emanuel. Queremos também agradecer a você, ouvinte. Você que está ouvindo agora, ao vivo e em cores, mas que poderá ouvir depois. Então, nós somos gratos a você que vai ouvir. E agradecer a minha amiga, Eu estou aqui numa sala, Eu estou distante, não estou em Alagoinhas. Olha como a internet é interessante, Para você que está nos assistindo e que não é ao vivo, que não vai assistir ao vivo. Você que está ao vivo, beleza. Eu estou em Rio Real, na Bahia, por conta de trabalho. Por conta de trabalho, eu tive que vir para cá e eu estou aqui administrando esse momento da live. O pastor Fernando está em outro lugar do Brasil, o pastor Adiel em outro lugar do Brasil, que é Alagoinhas. O pastor Fernando ele vai dizer onde é que ele está, acho que é no Rio de Janeiro, se não me falha a memória. O pastor João Marcos e a Aurélia, acho que estão em Salvador, e o Hélio está em Alagoinhas, na Bahia, não é isso? Olhe como essa questão da internet é importante. A gente pode fazer as coisas distantes, ao mesmo tempo próximo. Quero, antes de passar a palavra ao pastor, dar umas orientações para você que está assistindo. Nossos convidados poderão falar, eles vão ter a oportunidade de falar, de perguntar também
ao nosso querido pastor Fernando Brandão, quando ele terminar de explanar o tema ou a temática que está proposto para ele, certo? Você também poderá fazer isso através do chat. Você vai lá escrever, se você tiver alguma pergunta, e vai falar para o pastor Fernando Brandão, e a gente vai transmitir essas perguntas para ele. Outra coisa, o motivo, eu tenho que trazer esse motivo, porque você que é da ABL até sabe, mas você que não é, não sabe. Todo mês, a cada 30 dias, nós falamos sobre um tema que julgamos importante. Dessa vez, nós estamos fomentando aquilo que no meio da igreja, né, é importante, nós entendemos como importante, que é a importância da liderança na promoção missionária. E com a vinda da pandemia, do distanciamento, isso tem sido relevante para muitos. Muitos têm dado continuidade a isso, já que nós estamos falando de uma coisa que eu tenho como tema. Quem ama missões prioriza pessoas. E aí, como fazer? Será que isso é realmente relevante? Então, nós precisamos ser essa igreja visionária. Isso está acontecendo? Então, meus queridos, o pastor Fernando Brandão vai nos trazer toda essa dinâmica, porque ele trabalha numa promoção grandiosa da Junta de Missões Nacionais, que trabalha com vários projetos, entre eles o Cristolândia, que estamos pretendendo instalar aqui na região leste, na cidade, na região de Iambupe, né? E nós precisamos que a igreja tenha essa ênfase dentro dela, para que pessoas sejam levantadas para ir para o campo. Não tem como fugir à regra. Então, esse é o motivo de nós estarmos aqui, para você que é da leste e para você que não é da região leste. Nós vamos passar a palavra ao pastor Fernando Brandão, você poderá perguntar, os convidados também, e quando nós retornarmos, nós estaremos dando a oportunidade para todo mundo falar e desenvolver aquilo que quiser para com o nosso querido pastor Fernando Brandão. Seja bem-vindo, meu amado, muito obrigado, porque não é fácil disponibilizar o seu tempo, né? Mas eu sou grato a Deus como presidente desta associação pela tua presença no nosso meio. Meu querido irmão Alfrenito, que alegria, que honra, que coisa boa estar juntos com essa turma aí da associação do leste da Bahia. Como é bom estar junto de gente preciosa como esse povo baiano, os batistas baianos, que eu sou muito grato ao povo batista baiano. Quero cumprimentar todos os meus irmãos que já estão aqui conosco. Pastor Adiel Santana, obrigado, pastor, pelo apoio aí da Igreja Batista Emanuel para esta live. Cumprimentar meu amigo João Marcos Florentino, de Missões Mundiais, nossos queridos missionários, Aurélio e Jocélia, que alegria estarmos juntos, também o irmão Wellington, que vai estar conosco aí também, enfim, todos que já estão conectados aqui conosco, tanto no YouTube quanto no Facebook, nos acompanhando. Agradeço muito o convite, o privilégio de estar nesta tarde aqui com os irmãos, compartilhando um tema tão importante, tão relevante. Agradeço muito e um abraço aí para todas as igrejas da Associação Leste aí do estado da Bahia. Eu sempre serei grato aos batistas baianos. Eu nasci na Bahia, nasci, na verdade, no município de Mundo Novo, nasci na roça, ali no município de Mundo Novo, subindo, né, de Feira de Santana, indo no sentido de Xique-Xique-Irecê. Eu nasci ali na roça, saí dali com 6 anos de idade, meus pais mudaram para Jaguaquara e eu cresci mesmo em Jaguaquara, onde estudei, fiquei em Jaguaquara até completar 18 anos, quando terminei o ensino médio, estudei no colégio Taylor Egídio, Colégio Batista Taylor Egídio, e eu agradeço muito porque me converti ali em Jaguaquara, na Igreja Batista de Jaguaquara, foi onde eu ouvi o Evangelho, onde eu conheci a Palavra de Deus, onde eu fui batizado, ali em Jaguaquara, quando eu tinha 14 anos de idade. Então, os batistas baianos representam muito para mim. Eu conheci o Evangelho, fui batizado numa igreja batista aí na Bahia, estudei num colégio batista na Bahia, me converti, a minha decisão foi no acampamento batista em Jaguaquara, na noite de 4 de janeiro de 1984, uma terça-feira à noite, quando eu entreguei minha vida a Jesus, naquele evento, naquele congresso, né, que acontecia, né, acontece anualmente. Ali eu conheci Cristo Jesus e a minha vida mudou para sempre. Então, eu devo muito aos batistas baianos. Sempre oro e sempre agradeço a Deus pelos batistas da Bahia, pelas igrejas batistas de toda a Bahia. Quero abraçar
os batistas baianos, com a nossa gratidão, todos vocês, queridos, aí da Associação Leste, também os irmãos que nos acompanham agora de outros estados do Brasil e fora do Brasil, você que está acompanhando ao vivo, que assistirá depois dessa live, o meu abraço, a nossa gratidão. Tema de missões é um tema da igreja. Missões é a vida da igreja. Missões é a vida da igreja. E eu quero colocar algumas coisas importantes aqui, que nós precisamos estabelecê-las como princípios, como fundamentos bíblicos de missões. Porque, às vezes, a gente faz a obra e nem sempre tem entendimento dos fundamentos bíblicos de missões. Outros deixam de fazer porque desconhecem os fundamentos bíblicos de missões. Primeiro, a Igreja do Senhor Jesus é um movimento missionário, liderado pelo Espírito Santo. A Igreja é um movimento missionário liderado pelo Espírito Santo. Quem é o missionário? É o Espírito Santo de Deus. É ele que está à frente da obra. Quando a gente lê o livro de Atos, o que nós vamos encontrar lá? O Espírito de Deus chamando pessoas, enviando Paulo, enviando Barnabé, enviando Filipe, enviando tanta gente, movimentando tanta gente, levando pessoas, levando missionários para tantos lugares, no avanço de multiplicar, de alcançar pessoas com o Evangelho de Cristo Jesus. Então, a igreja, quando nós estamos liderando a igreja, quando Deus nos chama, nos vocaciona para o ministério e nós assumimos a liderança de uma igreja, ou qualquer departamento, qualquer ministério da igreja, quando a gente está liderando qualquer área da igreja, a gente tem que ter a consciência de que a igreja não é uma empresa, não é um organismo humano. A igreja é um movimento vivo, liderado pelo Espírito Santo. É um movimento missionário, de proclamação, para alcançar todos em todos os lugares. E onde se fundamenta isto? Primeiro, na determinação, na diretriz muito clara do Senhor Jesus, que é o cabeça desse corpo que é a igreja. O que o Senhor Jesus disse para os discípulos em Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20? Vão, façam discípulos, avancem e proclamem, façam discípulos, batizem os que creem, batizem em meu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batize, ensine, discipule. Tudo que eu ensinei, ensine para essas pessoas. Façam discípulos de todas as nações. É importante isso. Façam discípulos de todas as nações. E o outro fundamento está em Atos 1:8. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Vocês receberão o Espírito Santo, vocês nascerão de novo. E quem não tiver o Espírito Santo, esse tal não é do Senhor. Quem tem o Filho tem a vida. Nós nascemos de novo, porque o Espírito de Deus habita em nós. E agora nós temos autoridade e poder. Para quê? Para testemunhar. Onde? De Jerusalém até os confins da terra. A visão do Senhor Jesus para a igreja é que ela alcance todas as pessoas em todos os lugares. Porque ele morreu por todos, ele amou todos, ele deu a vida por todos. Ele quer que todos sejam alcançados. A missão da igreja é alcançar todos. Pastores, líderes, você que me assiste neste momento, a igreja do Senhor Jesus, ela tem uma missão que ela recebeu do próprio Senhor Jesus. Alcançar todos em todos os lugares. Está muito claro lá. Missões começa na porta da igreja e vai alcançando bairros, cidades, países, continentes. A visão da igreja está em Atos 1:8, de Jerusalém até os confins da terra. Esses são fundamentos, são diretrizes do Senhor Jesus, que não estamos aqui para perguntar se é para fazer ou se não é para fazer. Não. Se o Espírito de Deus habita em nós e ele é o líder de missões,
inevitavelmente, nós estamos envolvidos na obra missionária da igreja. Um cristão, um crente que não está envolvido de alguma forma na obra missionária, tem alguma coisa errada. Ou ele não se converteu, não tem o Espírito Santo de Deus, ou ele não se submete ao Espírito Santo, resiste ao Espírito, entristece o Espírito, ele não se submete. Quando ele se recusa a se envolver com a obra de evangelização, de proclamação, com a obra missionária, com o envio de missionários, com a plantação de igrejas, com a expansão da obra, ele está dizendo, olha, eu não me submeto à liderança do Espírito. Eu não levo em consideração o que o Senhor Jesus disse em Atos 1:8. Eu também não levo em consideração Mateus 28, 19 e 20. O que o Senhor Jesus disse não tem importância para mim. Nesse caso, provavelmente essa pessoa, ela não tem o Espírito de Deus, ela não nasceu de novo, ela não é genuinamente crente, cristã. Ou, se está vivendo em rebeldia, não se submete à liderança do Espírito Santo de Deus. Isso é para todo crente, para todo líder, para todo pastor. Imaginar uma igreja que não é missionária é uma incoerência. Não existe, não tem como. O conceito de igreja, a igreja é um movimento missionário. A igreja que não está vivendo missões, ou ela está morta espiritualmente, ou ela não se submete à liderança do Senhor Jesus. A igreja sempre estará envolvida na obra missionária, e não depende do tamanho de igreja, se ela tem poucas pessoas congregando ou muitas. A visão de missões da igreja não depende nem da condição econômica, nem do número de membros. Depende da fé, depende da submissão. O tamanho da igreja não se mede pelo número de membros ou pelo orçamento dela. O tamanho da igreja se mede pela visão missionária que ela tem, pelo tamanho da visão, pela fé e a disposição dela em servir e fazer a obra do Senhor com alegria. Essas questões, meus irmãos, são fundamentais, queridos pastores, líderes, missionários que nos acompanham, que nos assistem aqui, você, promotor de missões, mobilizador de missões. A obra missionária é um movimento liderado pelo Espírito Santo de Deus. Não é um movimento da Junta de Missões Nacionais, ou da Junta de Missões Mundiais, ou da Convenção Batista do Estado, ou da associação, ou de uma pessoa. A obra missionária é um movimento que o próprio Espírito Santo lidera, e quem começou tudo isso foi o Senhor Jesus. Ele deixou muito claro para os discípulos o que eles deveriam fazer. Quando você pega a Bíblia, e você lê o Antigo Testamento, e você conclui o Antigo Testamento, você percebe que quem está no poder é o Império Persa, Dario. Dario é o imperador que está governando. Então, termina o Antigo Testamento com o Império Persa. Aí tem aquele período interbíblico que o poder vai alternar, e daí vem o período de Alexandre o Grande. Quando a gente abre as páginas do Novo Testamento, já é outro império que está no poder, o Império Romano. O Roma, que a cidade de Roma surgiu lá no século 8 a.C., e então Roma agora passa a ter poder. Então, a região ali do Oriente Médio, tanto da região da África, no Egito, a Mesopotâmia, o Crescente Fértil, o Império Romano domina tudo. E a Galileia, a Judéia estão debaixo do Império Romano. E esses impérios se alternavam. Os egípcios governaram, os medos, os persas, depois os gregos, aí depois vem o Império Romano. E esses poderes, esses impérios, eles se estabeleciam com base em quê? Na força. Era na força, na espada, no exército. Gente lutando, gente matando gente para conquistar o poder pela força. E à medida que esses impérios iam conquistando, eles dominavam e levavam consigo as suas ideias, as suas crenças, os seus deuses, as suas filosofias, como os gregos espalharam a sua filosofia grega, e assim sucessivamente, os romanos também. Então, eles se impunham pela força da espada. E nenhuma religião, você pode pesquisar isso na história do cristianismo, nenhum conjunto de crenças, nenhuma religião se estabeleceu como um movimento missionário antes do cristianismo. Não havia algo intencional, direcionado, uma diretriz clara com relação a isso. O avanço
de determinadas crenças dependiam do avanço de impérios e da conquista, por meio da espada, desses impérios. E aí estabelecia-se aquelas religiões politeístas, etc. e tal. Só que com o cristianismo começa um movimento inédito na humanidade, um movimento missionário. E se a gente for analisar na essência da intencionalidade missiológica, o cristianismo é a primeira religião missionária. O judaísmo tinha um papel missionário no Antigo Testamento, mas não com uma intencionalidade, com uma diretriz clara para alcançar e conquistar nações que se submetessem completamente ao senhorio do Senhor Deus, de Yahvé, de Cristo Jesus. O cristianismo é um movimento religioso, é um movimento que o seu fundador, Cristo Jesus, dá diretrizes claras de que nós, como discípulos dele, devemos multiplicar, proclamar, alcançar todas as etnias, todas as nações, todas as etnias, com a mensagem do Evangelho. Só que agora esse reino, ele não vai avançar pela espada, nem por um exército. Esse reino, ele é diferente, ele não tem um trono, ele não tem um palácio. Ele não tem um palácio, não tem um trono, ele não tem espadas, eles não têm armas. Esse exército, ele funciona diferente. Esse reino é diferente. Primeiro, que esse rei não senta num trono construído por mãos humanas. Esse rei, ele quer ser entronizado no coração das pessoas. E esse reino conquista corações. E o exército, a força desse exército é a obediência ao Senhor e amor a Deus e ao próximo, para levar a mensagem de salvação a todo mundo. Esse é o movimento do cristianismo. Estou falando um pouco aqui da história do cristianismo, mas para a gente entender que o movimento do cristianismo não é um movimento qualquer. É algo direcionado, intencional, liderado pelo próprio Deus. E o Senhor Jesus forma a sua igreja, envia a sua igreja para o mundo. A igreja não foi construída para dentro. Não foi para um templo que Jesus constituiu a igreja. Eu vou repetir. Jesus não constituiu a sua igreja para dentro de um templo. Jesus constituiu a igreja para fora. E percorria Jesus as aldeias, os vilarejos, aqueles lugares todos, ele ia andando e ministrando a palavra. A igreja é da rua, a igreja dos campos. A igreja do Senhor Jesus é dos campos. A igreja não é do templo. A igreja da rua é do bairro, é da cidade, é do distrito, é da zona rural. A igreja é do estado, é do país, é dos continentes. Esse é o movimento no livro de Atos, uma igreja dinâmica e que, liderada pelo Espírito Santo, meus irmãos, e no livro de Atos a gente encontra a igreja, ela trabalhando intensamente debaixo de perseguição. A igreja não tinha recursos financeiros, a igreja não tinha meios de comunicação como temos hoje, a igreja não tinha nenhum senador eleito em Roma para ter influência política, a igreja não tinha influência política, não tinha influência econômica, a igreja não tinha templos, a igreja só tinha gente cheia do Espírito, submissos ao Senhor Jesus. E a igreja avançava e se multiplicava. O que a igreja precisa para se multiplicar não são recursos humanos, financeiros. Tamanho de igreja não define o avanço da igreja. O que define é o coração dos crentes cheios do Espírito, cheio do Espírito e submissos à vontade do Senhor. E a obra do Senhor Jesus avança dessa maneira. Foi assim em todo o Novo Testamento. Esse movimento que a igreja em nossos dias, o evangelho chegou até nós porque pessoas, homens e mulheres, foram fiéis, foram leais, submissos ao longo da história, de gerações. Alguns morreram, outros foram presos, perseguidos. Ainda acontece em tantos países onde temos missionários da Junta de Missões Mundiais, pessoas sendo perseguidas cruelmente, assassinadas, a igreja sendo perseguida em todo o tempo. Esse movimento, meus irmãos, vem suportando tudo isso e a gente sabe como isso termina. Nada pode deter a igreja do Senhor Jesus, nem as portas do inferno podem deter a igreja do Senhor Jesus, porque a igreja é um movimento missionário liderado pelo Espírito Santo. Algumas pessoas, às vezes, não, minha igreja não vai se envolver com isso, minha igreja não faz campanha, minha igreja não vou ofertar para missões, não vou participar disso.
Olha, meu irmão, quem perde o privilégio é a igreja, é o pastor. Essa falta de visão, essa mediocridade que às vezes alguns líderes se deixam levar e a sua igreja quer viver em função de si mesma. E e a igreja não é para viver em função de si mesma. A igreja é para viver em função da vontade, da visão do Senhor Jesus. E quanto mais a igreja está cooperando, unida com outras, visando a proclamação do evangelho, mais a igreja é abençoada, mais o nome do Senhor Jesus é exaltado. A igreja não é uma empresa, não é uma escola, ela não existe para viabilizar a visão ou os sonhos de algum líder. A igreja já tem sonho e visão. É o sonho e a visão do Senhor Jesus. A visão é alcançar todos, em todos os lugares. A nossa missão é fazer discípulos. E Ele quer que a gente faça discípulos em todas as nações, em todas as nações. E quem vai fazer isso? A sua igreja. Quem é a igreja? Somos nós somos a igreja do Senhor Jesus. E quando alguém é vocacionado, é chamado para pastorear a igreja, para liderar a igreja, a pessoa não tem direito de liderar a noiva do Senhor Jesus com outra visão que não seja a visão do noivo. Às vezes, alguns líderes querem flertar com a noiva do Senhor Jesus, querem assumir a liderança da noiva sem se submeter à liderança do noivo. Ninguém está autorizado a liderar a igreja do Senhor Jesus se não for liderado primeiro por ele. Um líder, antes de liderar a igreja, precisa ser liderado pelo Espírito Santo. Algumas pessoas querem liderar a igreja segundo as suas convicções, os seus projetos pessoais, e ninguém tem autoridade, ninguém está autorizado a liderar a igreja do Senhor Jesus se não for debaixo da liderança do Espírito Santo. Antes de alguém querer liderar a igreja, precisa ser liderado pelo Espírito Santo. Às vezes tem pastores que querem liderar a igreja, mas não se submete à liderança do Espírito Santo. E não há como, não tem autoridade para liderar se não se submete à visão do Senhor, à visão dele, o projeto missionário que o Espírito de Deus lidera. A igreja é do Senhor Jesus. Então, quando alguém é vocacionado, é chamado para liderar a igreja, se submete à ordenação pastoral para liderar uma igreja batista, tem que ter consciência que, antes de qualquer coisa, a igreja é um movimento missionário liderado pelo Espírito Santo, cujo objetivo é alcançar todas as pessoas em todos os lugares, para fazer discípulos em todas as nações. O que produz festa no céu? Vidas que se convertem. O que Jesus volta para buscar? O som da igreja? O templo climatizado? A bancada? Jesus não volta para buscar nada disso. Jesus só volta para buscar vidas, almas. A única coisa que nesse planeta Terra tem futuro na eternidade são as vidas salvas pelo Senhor Jesus. A igreja, corpo, vidas, pessoas. Então, nesse tempo de pandemia, que as igrejas não estão funcionando, os templos estão fechados, meus irmãos, algumas pessoas estão preocupadas, e a igreja... Eu não estou preocupado com a igreja. A igreja do Senhor Jesus já viveu épocas que não tinha templo, nenhum templo. A igreja se reunia nas casas, eram pequenos grupos que se reuniam, oravam. A gente depende de um templo. Na verdade, templo é conceito do judaísmo. O templo, na teologia da Nova Aliança, somos nós. O templo somos nós. Um lugar onde nós reunimos, nós chamamos às vezes de templo por uma questão de costume social, de cultura. Mas na teologia bíblica do Novo Testamento, na Nova Aliança, não tem templo construído de tijolos. O templo somos nós, templos do Espírito Santo. O conceito de templo, o conceito é judaico, é judaísmo. Mas o templo do judaísmo foi destruído na década de 70 pelo imperador, na época, Tito, né? Então não tem mais, não tem templo. Para nós não dependemos de templo. A igreja não é um templo, um local onde ela se reúne. A igreja são pessoas. Então, a igreja adora em casa, a igreja ora em casa, a igreja oferta em casa, a igreja entrega o dízimo. Algumas pessoas estavam preocupadas, né? E a igreja não vai ter oferta, não vai ter dízimo. Meu irmão, não precisa de ir no templo para entregar uma oferta. Quem é dizimista, quem é fiel, deposita o dízimo, entrega, porque é leal, é fiel ao Senhor Jesus. Não são circunstâncias que definem isso. Então, para a igreja, pode ter perseguição,
pode decretar que é proibido ter igreja no Brasil, não tem problema, a igreja vai continuar viva. Vai continuar viva, pessoas vão continuar orando, adorando, servindo o Senhor, pode perseguir, pode prender, pode matar, a igreja continua viva, ela já passou. A igreja do Senhor Jesus é provada, não é de hoje. A igreja já foi perseguida, já foi cruelmente perseguida em muitas épocas, cristãos, missionários assassinados, a igreja continua viva, porque ela é um movimento vivo liderado pelo Espírito Santo de Deus. Então, nesse tempo de pandemia, a igreja está viva, vibrante. As igrejas da associação aí, Leste, na Bahia, devem estar vibrantes, alegres, funcionando. Vamos usar a internet, usa o YouTube, usa as redes sociais, usa o Instagram, usa o Zoom, usa os recursos que temos aí, muitos recursos gratuitos que podem ser usados, e a gente comunica a palavra, reúne pequenos grupos, faz escola dominical na internet. Agora mesmo nós estamos lançando uma rede na web, a Rede 316, com o objetivo de evangelizar e discipular. Aliás, você já pode baixar o aplicativo Rede 316, está disponível já para você baixar. Você baixa, acompanha uma programação de evangelização e discipulado com muitos recursos para você baixar e compartilhar com outras pessoas lá no website da Rede 316. Temos muitos recursos, então a igreja está viva, meus irmãos. A obra missionária está viva. Nesse tempo, os missionários estão batizando, a obra está acontecendo. O sábado passado, organizamos uma igreja no Rio Grande do Sul, temos outras para organizar esse ano. Estamos enviando radicais, mais missionários para o campo, plantação de igrejas. Esse ano queremos ter uma carreta missionária ali no sertão, queremos construir o centro de formação missionária para o radical sertanejo. A obra está acontecendo. E nós não vamos ficar intimidados por uma questão de isolamento social. Enfim, devemos respeitar as regras, usar máscaras, álcool em gel, seguir as orientações das autoridades, mas nós não podemos ficar acuados assim com medo. Bom, e a igreja agora está todo mundo dentro de casa, a igreja parou nada, a igreja está vibrante, orando mais, testemunhando, usando as redes sociais, o WhatsApp para mandar mensagens bíblicas, para orar com alguém que está desanimado, orar com aquela família enlutada, orar por aquela pessoa que está internada na UTI, que está entubada, orar por aquelas pessoas que estão acometidas de coronavírus, orar pelos que estão desempregados, orar e encorajar, apoiar. Ou seja, a igreja do Senhor Jesus, meus irmãos, nesse tempo é preciosa. E aqui eu quero aplaudir de pé e agradecer por todos os pastores nesse tempo em nosso país, que estão se dedicando a pastorear a igreja com toda essa adversidade, usando as redes sociais para pregar, viabilizar os cultos virtuais, para que os irmãos participem, acompanhando. Tem colegas pastores aqui no Rio que estão trabalhando tanto. Eu conversava com um colega aqui, várias pessoas da igreja dele faleceram, ele teve que ir para o cemitério acompanhar, mesmo sem culto fúnebre, trabalhando. Os pastores estão se esforçando nesse tempo muito. Pastor, eu quero te dar uma palavra de encorajamento, meu irmão, você que está conosco, está nos ouvindo agora, nos assistindo. Olha, fica firme aí, você é precioso. Deus te levantou nesse tempo para ser uma voz de amor, de encorajamento, de esperança, uma voz de esperança, uma palavra de esperança em Cristo Jesus, porque Jesus Cristo é a nossa única esperança. Você está aí para pastorear o rebanho do Senhor. Que Deus te dê forças, ânimo, alegria, encorajamento para você proclamar nesse tempo tão desafiador. Glória a Deus pela vida de todos os pastores, os líderes, os professores de escola dominical, líderes de pequenos grupos multiplicadores. Meus irmãos, coisa linda, a gente está vendo tantos pequenos grupos multiplicando pelas redes sociais. Semana passada tivemos uma semana de igreja multiplicadora na prática. Começava 10 da noite até meia-noite, o pessoal compartilhando as experiências e como que está acontecendo tudo isso. Queridos, que coisa linda! O que está acontecendo é lindo. O que está acontecendo no campo missionário, esse é um tempo, não podemos ficar acuados, pastores. A igreja do Senhor Jesus está viva, vibrando, proclamando, e o Espírito de Deus, meus irmãos, está trabalhando nesse momento. Dou graças a Deus pela vida de todos os pastores, as famílias pastorais. Eu oro para que Deus fortaleça os pastores, que dê forças, ânimo, que sejam cada dia encorajados para continuar proclamando, abençoando, levando o evangelho de Cristo Jesus, seja aí pela forma virtual ou semipresencial, como alguns estão podendo em alguns lugares do Brasil, não importa. O que importa é o evangelho sendo pregado e o amor de Deus sendo compartilhado
a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que traz esperança. E a morte para nós não intimida, não, meus irmãos, porque nós temos vida eterna em Cristo Jesus. Nós sabemos como isso tudo termina. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Pastores, queridos líderes, missionários, você que está ocupando alguma função de liderança na igreja do Senhor Jesus, lembre-se, a igreja é um movimento missionário liderado pelo Espírito Santo de Deus. E a visão missionária da igreja é a visão do Senhor Jesus. É a obra missionária, a obra do Senhor. E nós fomos chamados para liderar a noiva do Senhor. E o que o noivo quer? Que a noiva cresça, que ela se multiplique, que ela alcance todas as pessoas em todos os lugares. Então, quando a gente pensa em missões, mobilização missionária, o que envolve a mobilização missionária? Envolve muita oração, envolve vocações. Aliás, o Senhor Jesus disse, ore por mais obreiros, porque a seara é imensa. Ore por isso, ore pelo avivamento, o avivamento do povo de Deus para testemunhar, para proclamar, para evangelizar, para discipular pessoas. Ore. Mobilização significa vocações, sustento de vocacionados. Quando a gente sustenta um missionário, quando a igreja oferta para o missionário, para a gente sustentar os missionários, a igreja está dizendo para o Senhor Jesus pode chamar mais vocacionados, porque a gente vai sustentar. Quando a gente não sustenta o vocacionado, a gente está dizendo para o Senhor pode até chamar, mas não conta com a gente não, que a gente não vai sustentar. Quando eu vejo tantos missionários ali, no campo missionário, lá na Amazônia, no Rio Grande do Sul, fora do Brasil também, de missões mundiais, o Senhor chama alguém, a pessoa se apresenta, se dispõe e é enviada, por exemplo, lá para a África, é enviado para a Ásia, para tantos países, e vai com a sua família. E agora nós não vamos sustentar, meus irmãos. O missionário vai para o interior da Amazônia, trabalhar ali nas comunidades ribeirinhas, ganhando alma para Jesus, e a gente não vai sustentar, ou seja, a gente está dizendo, o Senhor Deus pode chamar, mas não conta comigo não, porque eu não vou sustentar nenhum que Deus chamar. Nós estamos dizendo não. A igreja que não oferta para sustentar missionários vocacionados, chamados por Deus, ela está em pecado, meus irmãos. É isso aí. Pode ofender alguns ficarem chateados, mas eu vou dizer isso. As igrejas que não sustentam os vocacionados que Deus chamou, essa igreja está virando as costas para a visão missionária, virando as costas para o Espírito Santo de Deus. Eu adoto missionário, eu sustento missionários, irmãos, de missões nacionais, de missões mundiais, oferto com alegria. Aliás, eu me converti, como disse no início da minha palavra, aos 14 anos de idade, ali na cidade de Jaguaquara. E eu fui frequentar a classe de novos crentes, novos convertidos. Eu me converti no mês de janeiro, então veio janeiro, fevereiro, no mês de março, campanha de missões mundiais. E aí a nossa professora, a nossa querida dona Frances Smith, esposa do missionário Jerry Smith, ela era a professora da nossa classe de novos crentes. Eu e vários outros estávamos ali na nossa classe. Eu tinha começado em janeiro, já estava em março, eu fui batizado no mês de maio, né? Me converti em fevereiro, em janeiro, maio eu fui batizado. Mas no mês de março eu nem era batizado ainda. Veio a campanha de missões mundiais. E a nossa professora, a dona Frances, explicou o que era missões, aquilo tudo, aquela coisa linda que é missões, que empolga a gente, que vibra, e todo aquele material que Missões Mundiais produziu naquele ano. E eu fiquei encantado. Irmãos, eu fiquei encantado com aquele negócio. Eu fiquei encantado. E ela falou que a nossa classe tinha um alvo, cada classe da escola dominical, na igreja lá, tinha um alvo. E esse alvo todo ia somar e era o alvo da igreja. Naquela época, eram 2 milhões de cruzeiros o alvo da igreja. Era um número que a gente não sabe bem quanto em reais seria hoje. Mas esse era o alvo. Eu sei que a nossa classe tinha um alvo e eu fiquei empolgado. Mas aí eu lembrei, o meu pai ganhava menos de um salário mínimo, 6 filhos lá em casa. E meu pai não era crente, não tinha aceitado Jesus ainda, depois ele se converteu, mas meu pai não gostava de crente, e eu não tinha dinheiro para dar oferta. Lá em casa era tudo muito simples. Mamãe fritava 3 ovos, fazia uma farofa para 6 meninos comerem. Às vezes a gente comia um cozidinho de mamão verde com ovo frito. A coisa era simples. Estudei no Colégio Taylor Egídio de bolsa, que a minha mãe pediu ao Dr. Carlos de Bois. Eu agradeço os batistas baianos, porque eu estudei de graça no Colégio Taylor Egídio. As coisas eram muito simples lá em casa. E como que eu vou levantar a oferta?
Mas aí, Deus me deu graça e eu consegui coco seco, consegui leite, consegui açúcar. A mamãe me ajudou, assim, porque uma vizinha lá me arrumou açúcar, outra vizinha arrumou leite, outra pessoa me arrumou coco, e aí a mamãe me ajudou, e eu consegui fazer geladinhos, aqueles picolés de coco. Na Bahia, na época, chamava até de Apolo, geladinho, sei lá, chup-chup, em alguns lugares aqui no Rio fala chup-chup. E eu fiz aqueles negócios, coloquei no isopor e eu fui vender nas ruas aqueles geladinhos. Uma caixa de isopor, aí tirei um dinheiro, comprei mais ingredientes e fiz mais. Eu fiquei o mês de março todo vendendo geladinho para levantar a minha primeira oferta missionária na campanha de missões mundiais em março de 1984. E eu me lembro, naquele domingo de manhã, eu fui para a igreja com aquele saco de moedas, era um saco de moedas, era 17 mil e tantos, mais ou menos um valor assim, 17 mil, 18 mil cruzeiros, sei lá o que era a moeda naquela época, mas eu levei aquele saco de moedas dos geladinhos que eu vendi. E eu fiquei tão feliz, porque na classe, naquele dia de manhã na classe, eu entreguei lá para a dona França, botei lá na mesa, um momento que todos os alunos foram ali colocar a sua oferta. E nós levantamos a oferta. Eu ainda fiquei mais feliz ainda, né? Fiquei todo empolgado, porque a dona Francis me escolheu para que, na hora do culto, cada classe ia lá entregar a sua oferta. E eu fui escolhido para entregar a oferta da minha classe. Aí, na hora do culto, aí classe tal, classe chamou a nossa classe, aí eu fui lá, levei a oferta de todos os alunos da nossa classe, e eu participei daquela campanha. Eu me lembro que a igreja vibrou, porque ultrapassou o alvo era de 2 milhões de cruzeiros, era cruzeiros na época, 2 milhões, a igreja ultrapassou o alvo, foi uma festa, eu fiquei tão feliz. Foi a minha primeira oferta missionária, vendendo geladinhos nas ruas de Jaguaquara, com muita alegria. E se hoje precisar, eu vou vender geladinho de novo para levantar uma oferta missionária, porque é privilégio sustentar missionários vocacionados chamados pelo Senhor. Quando eu oferto para missões, eu estou ofertando para Deus. Eu estou ofertando para aquelas pessoas que Deus chamou. Agora mesmo, na campanha de missões mundiais, veio uma missionária falar para a gente na sala de oração e eu adotei aquela missionária. Aliás, já mandei a oferta do mês passado, já ofertei para ajudar no sustento daquela missionária de missões mundiais. Esse mês vou fazer de novo. Aliás, é até baiana essa missionária querida. E é um privilégio, irmãos. Quando nós ofertamos para missões, nós estamos ofertando para sustentar as pessoas que Deus mesmo chamou e vocacionou para a obra. E quando alguém é ganho para Jesus, a gente vibra com isso. Agora mesmo eu recebi um áudio, agora mesmo, há meia hora atrás, eu recebi um vídeo dos missionários lá da Amazônia, meus queridos radicais, com os batismos no final de semana. E eu adoto alguns radicais lá na Amazônia. E eu vibrei, vendo aquela turma sendo batizada, vários adolescentes sendo batizados nesse final de semana ali nas águas daqueles rios lá da Amazônia. Tem coisa melhor, tem alegria melhor, a gente desfrutar da alegria de ver vidas sendo transformadas, o reino de Deus avançando. Missões, irmãos, não é uma campanha missionária, não é para a gente levantar oferta para mandar para missões mundiais. Às vezes a pessoa fica na cabeça, não, estou mandando lá para aquela instituição, o que vai acontecer? Esse recurso, irmão, você está levantando, ofertando, é para sustentar vocacionados que Deus chamou. Todos os recursos. Missões mundiais tem aí mais de 2 mil missionários espalhados pelo mundo afora. Tem missionário para tudo quanto é lugar, irmãos. E sustentar essa turma é lindo, é maravilhoso. As igrejas batistas têm um privilégio, igrejas e congregações, privilégio. Eu vejo aqui no Rio, aqui no interior mesmo, na roça, uma igreja não tem nem 100 membros. Eles levantaram 150, 160 mil reais o ano passado. Um alvo de 90 mil chegaram a 150 mil reais. Crianças vendendo bolo, fazendo bolo, vendendo, alegria de sustentar. Agora, quando a gente perde a visão de reino, a gente fica com a visão, às vezes, medíocre, humana, de dinheiro, às vezes, igrejas fazem a campanha, em vez de mandar oferta, não, retém a oferta, manda parte, porque quem investiu aqui no Rio mesmo, alguém me contou a história, não, pastor, a igreja fez a campanha, mas não enviou a oferta, porque a igreja vai botar um ar-condicionado na igreja. Bota o ar-condicionado. E Jesus não vai voltar para buscar ar-condicionado nenhum. Eu não sou contra ar-condicionado, não, mas iludir a igreja, fazer campanha missionária e usar o dinheiro para botar ar-condicionado,
Isso é uma vergonha, isso é falta de ética, isso é falta de integridade espiritual, porque o Senhor Jesus não precisa disso, não. Faça a campanha para botar o ar e o povo de Deus vai responder, e Deus vai honrar e abençoar a igreja, porque tem pastor que acha que se mandar para missões vai faltar dinheiro na igreja. Isso é visão mesquinha, medíocre. A igreja que investe em missões, mais ela tem recursos. Eu estou falando isso não é porque eu estou em missões nacionais, não, como diretor. Antes de missões nacionais, eu pastoreava igreja, pastorei a igreja em Brasília. A nossa igreja investia 51% do orçamento por mês em missões, dos dízimos, inclusive. 51% era gasto em missões para sustentar. Eu dizia para os líderes da igreja, de quem é o dinheiro da igreja? É de Jesus. E Jesus gosta de quê? De almas. Então, vamos gastar o dinheiro de Jesus naquilo que ele gosta, que são almas. Então, é no campo, é na obra missionária que nós vamos investir. Investimos, quando eu deixei a segunda igreja de Brasília, naquele último ano, em 2007, nós, em 2006, investimos mais de 600 mil reais em missões. Quase 700 mil reais foram investidos naquele ano em missões, meus irmãos. Não era igreja grande, era uma igreja média e de gente trabalhadora, de gente simples, mas apaixonada pela obra missionária. A igreja tinha 38 congregações, 38 projetos missionários, inclusive fora do Brasil, várias comissões mundiais, comissões nacionais, igreja investindo na obra. E quanto mais a gente botava dinheiro em missões, mais o orçamento da igreja crescia. A gente investia em missões, construía um templo por ano para as congregações. 6 anos lá, cada ano a gente construía um templo. E mais Deus mandava o recurso para a igreja. Porque às vezes tem alguns líderes, desculpa aqui, irmãos, a franqueza, às vezes eu fico cansado de alguns líderes que acham que a igreja é uma empresa, é um negóciozinho ali dele. A igreja é do Senhor Jesus, aleluia. A igreja é algo vibrante, maravilhoso. E quando você faz a obra de Deus, investe, faz campanha, sustenta missionário, meus irmãos, Deus honra a igreja, Deus sustenta essa obra. A igreja do Senhor Jesus, irmãos, é algo extraordinário, algo maravilhoso. Então, quando eu falo de missões, sustento, mobilização missionária, não envolve só oferta, não. Envolve vocação, missões, testemunho, evangelização, discipulado. Você está discipulando alguém? Você está testemunhando de Jesus para alguém? Ou você é só um frequentador de igreja? Só para ouvir mensagem? Frequenta a igreja. Só frequenta, agora não está podendo frequentar, fica só na internet. Você está testemunhando de alguém? Você é um missionário na essência de testemunhar, de proclamar, porque todos receberam o Espírito Santo e todos nós fomos enviados para testemunhar. Queridos pastores que me escutam nesse momento, os principais mobilizadores de missões são os pastores das igrejas. Pastores matam a visão missionária da igreja ou pastores avivam a visão missionária da igreja. Depende do que ele prega, depende da atitude dele, depende de como ele lidera a igreja. Pastor é o principal mobilizador missionário da igreja do Senhor Jesus. Agora, tem pastores que, às vezes, atrapalham a obra missionária, lamentavelmente. Mas nem por isso a obra missionária deixa de avançar. Vai continuar avançando. Quem perde o privilégio é o pastor. Quem perde o privilégio é a igreja de não se envolver. E, às vezes, alguns falam, não, mas eu não quero trabalhar com missões nacionais, nem missões mundiais, nem convenção estadual, eu vou fazer aqui sozinho, né? Aquela visão de que sozinho, um certo egoísmo, de que ele que faz. Gente, a igreja é cooperação, como a igreja de Filipos sustentou Paulo lá para trabalhar com os filipenses. E é cooperação, enviava ajuda para a igreja de Jerusalém. É cooperar. Quando a gente se une, a gente faz muito mais. Muito mais. Eu não conseguiria colocar um missionário agora lá na Ásia ou na África, mas eu tenho um missionário na Ásia. Você tem? Eu tenho. Eu tenho porque eu adoto um de missões mundiais e está lá na Ásia. Então, eu tô na Ásia. Eu estou na Ásia. Eu tenho um missionário na Ásia. Viu, pastor João Marcos Florentino? Eu tenho um missionário na África, pastor João Marcos. Eu tenho um missionário na Europa. Eu não conseguiria botar um missionário sozinho lá na Europa. Eu não aguento sustentar um missionário sozinho na Europa, nem tantos que a gente pode sustentar. Mas eu tenho missionário em vários lugares do mundo, porque tem a nossa junta de missões mundiais, que eu junto com outras igrejas, a gente junta tudo e pode fazer isso. Como missões nacionais, essa é a cooperação. E, às vezes, alguns líderes perdem esse espírito de cooperação, se isolam, começam a botar defeito em tudo. Bota defeito porque quer justificar o seu egoísmo de se isolar e achar que a igreja é uma empresinha, é um projeto seu, que é o seu negócio. Você vai passar, meu irmão. Essas igrejas não duram uma geração, vai passar. Nós, batistas, chegamos até aqui, 100 e tantos anos aqui no Brasil, porque não é assim que a coisa funciona, é cooperando. A gente passa.
Eu não sou missões nacionais. Missões nacionais é muito maior do que eu. Eu vou passar e virar outro, como vieram outros antes. E a obra continua, porque Missões Nacionais não é um projeto humano, é um projeto do Reino de Deus, como missões mundiais, e vem outro. E a igreja é assim, a igreja do Senhor Jesus é assim que ela avança. Pastores, vocês são preciosos, queridos. Louvo a Deus pela vida de vocês. Mas, na minha opinião, a pior coisa que acontece com uma igreja é quando ela é liderada por um pastor que não tem visão missionária, que tem um coração mesquinho, medíocre para a obra missionária. A igreja morre, que não evangeliza, não discipula, não ora, não vibra com o reino de Deus. A igreja murcha, mas quando a igreja investe, mais ela cresce. Eu quero concluir, acho que eu já falei, foi demais, viu, irmãos? Eu vibro, né? Eu fico empolgado com esse negócio de missões. Mas João Batista, um dia alguém chegou para João Batista e falou, João Batista, olha, aquele moço que você batizou, Jesus, né? Ele também está batizando, todo mundo agora, todo mundo vai ficar com ele agora, está todo mundo indo para lá, João. Todo mundo agora vai para o batismo de Jesus. Olha, João, aquele moço que você até falou bem dele, ele agora está batizando e todo mundo está indo para lá. João, ele está furando teu olho. Olha, João, o que ele está fazendo? Ninguém está mais vindo para o teu batismo. Olha, gente, ali tem um momento propício para uma discórdia, para maledicência, para inveja. Aí João Batista responde, está lá em João capítulo 3, depois do verso 16 ali, 18, 19, você vai lendo ali no finalzinho do capítulo 3 do Evangelho de João, você vai encontrar essa história de João Batista. Aí ele dá 4 respostas para aqueles caras que estavam lá discutindo sobre, aquelas pessoas discutindo lá sobre batismo, né? O batismo de João, o batismo de Jesus. Aí João Batista dá uma resposta, eu gosto muito das 4 respostas que ele dá, porque isso serve para nós líderes. João Batista podia ter um sentimento de inveja, e agora todo mundo está indo para lá. Aí João Batista diz o seguinte, olha aqui, gente, todo poder vem do céu, todo poder vem do céu, ninguém recebe nenhum poder, nenhuma autoridade se não vier do céu. Ou seja, eu não sou o poder e eu não tenho o poder de Deus, o poder de Deus. A gente precisa saber disso, pastores, que nós não somos o poder e nem temos o poder. Porque algumas pessoas, às vezes, até acham que aquele versículo, sem mim nada podeis fazer, com ela. Alguns pastores, às vezes, alguns líderes acham que, olha, sem mim nada podeis fazer. É como se nada acontece sem ele. Olha, o poder de Deus, a glória de Deus, e se Deus não agir, não vai acontecer nada. Por mais que você tenha habilidade, capacidade, inteligência, sabedoria, não vai acontecer nada se não tiver a manifestação do poder de Deus. Segunda coisa que João fala para aqueles homens lá que vieram falar sobre a questão do batismo. Ele diz assim, eu não sou Cristo, eu fui enviado adiante dele. Ou seja, eu sei quem eu sou e eu sei para que Deus me chamou. Quando a gente sabe quem somos e para que Deus nos chamou, a gente não fica com inveja do ministério dos outros, a gente não fala mal do ministério de outras pessoas, a gente sabe para que Deus nos chamou, a gente está focado naquilo e a nossa realização é cumprir a vocação para a qual Deus nos chamou. Como diz o apóstolo Paulo, olha, eu não tenho minha vida como preciosa. Precioso é cumprir a missão que eu recebi do Senhor. O ministério é cumprir a expectativa de Deus, corresponder com essa expectativa do Senhor. Então, Deus nos chamou para isto. João Batista diz, olha, eu não sou Cristo, eu sou João, eu sei, eu sou João. Eu não preciso imitar ninguém, eu não estou concorrendo aqui com ninguém. E eu sei para que Deus me chamou. Como é bom quando o pastor, o líder, o missionário sabe, eu sei quem eu sou. Deus me conhece, eu sei para que Deus me chamou. Terceira coisa que João diz é o seguinte, olha, a noiva pertence ao noivo. Eu sou amigo do noivo. Só ouvir a voz dele já está bom. A noiva pertence a Jesus. A noiva é a igreja. Eu não posso flertar com a igreja do Senhor Jesus. A igreja tem dono, tem um noivo. E ela deve viver para a glória do noivo. E a glória do noivo são vidas sendo salvas, vidas sendo abençoadas. O evangelho sendo pregado em cada cantinho desse planeta. É isso que o noivo quer, que a sua noiva o glorifique, proclamando a sua vontade. E João termina a conversa dizendo, importa que ele cresça e que eu diminua. Deus nos chamou para diminuir. Isso é diferente do mundo. As pessoas no mundo querem crescer. Na igreja, no reino, nós somos chamados para diminuir. E o nome de Jesus tem que crescer, tem que ser proclamado, exaltado. Essa é a nossa missão. O poder é de Deus.
Fomos chamados para cumprir a missão dele. A noiva é dele. Importa que ele cresça e que a gente diminua. Pastores queridos, vocês são os mais preciosos mobilizadores da igreja. Por favor, pastor, abençoe os vocacionados, encoraje os vocacionados da sua igreja, pregue sobre vocação na sua igreja, pregue a bênção do ministério, não chegue no púlpito falando só problemas e que você está cansado e que o ministério é bênção, é honra, é glória poder servir no ministério. Vocacionado é bênção, é coisa de Deus, é honra, é privilégio. Fale sobre vocação, pregue sobre vocação, mentoreie os vocacionados da sua igreja, apoie, invista, ajude a pagar os seminários deles quando forem enviados para estudar e quando forem para o campo missionário, ajude a sustentar, que é um privilégio para a igreja. O Espírito está chamando muita gente nesse tempo. E aí na Bahia, o que tem de missionários saindo da Bahia, meus irmãos, é lindo, lindo, lindo que Deus está fazendo. Então, pastor, fale sobre vocação, abençoe a sua igreja, dando oportunidade para os irmãos sustentarem vocacionados. E não fique com medo que vai faltar dinheiro no caixa da igreja, não, meu irmão, que é a igreja do Senhor Jesus. Ele vai nos sustentar, ele vai dar todos os recursos necessários para a igreja. Nunca vai faltar recursos para fazer aquilo que Deus quer que a igreja do Senhor Jesus faça. Não deixe a falta de visão matar a oportunidade de ver a glória de Deus, porque você foi chamado, pastor, não para viver a rotina da vida, mas para viver a glória e a bênção da vocação do ministério e liderar a igreja do Senhor Jesus é a maior honra que alguém pode ter na face da terra, porque a igreja é do Senhor, é a única coisa que tem futuro na eternidade, herança do Senhor, e ele virá buscar, e nós daremos conta das ovelhas, do rebanho que ele nos confiou. Estou animado, pastores, amigos, irmãos, promotores de missões, missionários, estou vibrando com tudo isso, que Deus está nos dando de oportunidade de testemunhar. Claro, estamos enfrentando um momento de lutas, perdas em famílias, eu mesmo perdi parentes, faleceram recentemente, tio, tia, primo, um cunhado da minha esposa semana passada, enfim, estamos enfrentando momentos difíceis, pessoas ligadas a gente, pastores que faleceram, tantos, e pessoas queridas que a gente está orando e pedindo misericórdia ao Senhor. Mas a morte não é derrota, meus irmãos. Para nós, em Cristo Jesus, nós temos vitória sobre a morte. Estamos animados, encorajados, fortalecidos na graça do Senhor Jesus. E eu espero que as igrejas da Associação Batista Leste da Bahia continuem vibrando, irmão Alfrenito, vibrando, pastor Adiel, vibrando, meus irmãos, e animadas para pregar, para fazer a obra, porque pode ter povo que ama missões igual o povo baiano, mas os batistas baianos é o povo que mais ama missões no Brasil. O povo pernambucano, pastor João Marcos, pode até amar igual a gente na Bahia, mas mais não, porque o povo baiano, os batistas baianos, amam missões, e eu sou testemunha disso. Queridos, Deus abençoe todos vocês, um beijo, um abraço missionário. Irmão Alfrenito, eu acho que eu passei um pouquinho do tempo, estou aqui à disposição para qualquer pergunta. Deus abençoe a todos. Amém, pastor. Palavra abençoada. A gente precisava ouvir, que nós possamos, né? Eu quero destacar algumas coisas da palavra que o senhor deu aí, neste momento, falando do seu testemunho. Achei interessante, porque vai dentro daquela linha de quando a gente quer fazer as coisas, a gente quebra as barreiras. Quando a gente não quer, a gente inventa desculpas, né? A igreja, uma das coisas que o senhor me chamou a atenção na sua fala, é que a igreja é um movimento bíblico e missionário liderado pelo Espírito Santo. Não é coisa de homens. Infelizmente, a gente tem vivido dias muito difíceis, porque alguns têm achado isso. Que você, meu amado líder, possa entender, porque esse é o objetivo dessa live, é trazer esse renovo, trazer essa ideia, desvincular algumas coisas do ser humano para o divino, certo? Uma das coisas que também eu falo muito, pastor Fernando, é que quem muitas vezes não contribui com missões, que questiona e tal, o máximo que ele pode fazer quando ele ouve um testemunho de um ano para o outro, normalmente, é dizer glória a Deus, aleluia, mas não tem o prazer de dizer que participou. O que ele está vendo é que há um movimento, que há uma continuidade, mas ele não está participando. Então, ele não é digno de dizer assim, eu sustentei, eu fiz com que esse projeto avançasse, certo? Então, missão e visão já temos.
é só pôr em prática, e assim nós vamos continuar a avançar. Eu sou muito grato a Deus, porque dentro daquilo que o senhor falou, eu sou testemunha que Deus não nos desampara, não nos abandona. Não ficamos em falta porque investimos em missões. E isso, na minha vida de promotor de missões há muitos anos, Deus tem me mostrado que quanto mais fiel eu sou, em todos os aspectos, mais abençoado eu sou. Eu vou passar a palavra agora. Nós temos aí, e a ideia, quando nós chamamos Aurélio, chamamos João, chamamos Davi, o pastor Davi não pôde participar porque está em compromisso, mas convidamos também, e o Lucas, por questões de saúde, que é o nosso radical, representando os missionários, principalmente essa juventude, né, pujante, que está aí, envolvendo-se com o projeto missionário. Nós queremos ouvir a palavra de cada um dos que foram convidados aqui, falando sobre, reforçando ou perguntando alguma coisa ao pastor Fernando Brandão. Vamos começar com Aurélio, seguir a ordem de João, e depois nós vamos para o Wellington. Aurélio. Quem me fala? Ok. Boa tarde, pastor Fernando, Alfrenito. Boa tarde, querido Wellington, pastor João Marcos. Que bom estar com vocês nessa tarde. E é uma alegria falar e ouvir um pouco do que o pastor Fernando falou. E isso traz alegria aos nossos corações. Já estamos há 4 anos em missões nacionais e temos aprendido nessa caminhada da mobilização, nesses últimos 3 anos, 1 ano agora como coordenação na Cristolândia, algo primordial na caminhada de uma boa mobilização. Primeiro, o fator oração. Nós temos aprendido isso muito sério na caminhada missionária em missões nacionais. A oração mais a mobilização vai nos levar a grandes resultados. A Bahia tem nos acolhido muito bem, pastor Fernando, pastor João, no que diz respeito à mobilização, temos muito a avançar ainda, e missões é alegria, missões é vibração, missões é estar disposto a ter esse renovo de Deus todos os dias. Então, missões nacionais, em 2020, foi um ano abençoador para nós. Nós crescemos na multiplicação de missionários espalhados na Bahia, né, na plantação de igrejas, só para a associação ter uma ciência do que está acontecendo hoje na Bahia. Nós estamos presentes em 19 cidades, missões nacionais, se faz presente em 19 cidades. 41 projetos de plantação de igrejas, 4 cristolândias, uma igreja em Libras, né, um projeto com o povo indígena. Aí vem os radicais metropolitanos revitalizando a região de Salvador, região metropolitana, os radicais sertanejos e radicais da Cristolândia. Então, temos só agradecer ao Fernando nessa tarde por tudo que já ouvimos. Entendemos de que essa obra missionária, Missões Nacionais, é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos ciência de grandes alegrias para que esse ano de 2021, a nossa campanha está aí, já está pronta a nossa campanha, graças a Deus por isso. O ano passado, a nossa campanha foi uma bênção, o ano passado, houve um crescimento na Bahia, mas igrejas inteiro com obra missionária. Então, é motivo de alegria, de celebrar o Senhor nessa tarde. Então, o nosso Deus, honra, glória e louvor. E eu queria falar também, aproveitar essa grande rica que a gente está falando com a igreja, com a Associação Leste, a nossa certeza que podemos contar com vocês. Vocês sabem que nós estamos aí com o projeto de abrirmos mais uma unidade de Cristolândia na associação de vocês, na região de vocês. E como estávamos falando antes de começar a live, o que estamos orando e aguardando no Senhor é a equipe missionária. Já temos um líder, mas precisamos de pelo menos mais 2 homens para ajudar na abertura e na dinâmica de mais uma unidade de Cristolândia. E, como bem o pastor Fernando Brandão falou, vocês são os maiores mobilizadores para isso. Então, quando vocês estiverem falando em suas igrejas, busquem os vocacionados. Esses trabalhadores, Seara estão chamando. Dê um
nosso contato, nós precisamos formar, ainda esse ano, mais 4 turmas de missionários de Radicais Cristolândia. Agora, em maio, abrirá mais uma turma de Radical Cristolândia. Estamos com o apoio de vocês, da região Lagoinhas, da Associação Leste, falando em suas igrejas, nas comunidades que você tem. Eu acho que a internet foi a dela, né? Sumiu, foi. Pronto. Ela volta. Se você estiver ouvindo, Aurélio, você ajusta aí e retorne. E aí você conclui, Célia. Certo? Vamos, João, fala aí um pouquinho enquanto ele está ajustando lá. É muito Eu acho que ciente de que os nossos missionários, os seus missionários, precisam de um apoio, de um sustento espiritual. Precisamos entender a dinâmica de contratação da Junta de Missões Nacionais e contar com os nossos missionários. E a certeza nós faremos uma parceria com a ajuda de Deus e com a ajuda dos irmãos para abrirmos mais unidade. Fala, Aurélia. É só estar cortando um pouco, mas pode falar aí. Eu acho. Ô, Aurélio, reinicia aí, por favor. Essa é a parte ruim, viu, da tecnologia. Quando a internet não funciona. Quando ela não funciona, ela deixa a gente na mão. Essa é a parte ruim. Retorne aí, não estamos conseguindo entender você. Retorne que aí você termina, conclui, por favor. Não sei se você está me ouvindo também, acho que o pastor escreveu aí no chat para que você retorne. Pode retornar. Pronto. Vai, João. Amados, que alegria poder estar com vocês. Fernando, uma alegria poder reencontrar você, meu amigo. Agora estou em Salvador, seguindo seu conselho, né? Você disse que eu tinha que vir passar um tempo aqui na Bahia, então aqui estou. Obrigado, é uma alegria poder estar com os irmãos. Eu quero deixar um abraço para todos e dizer que, sim, também outra coisa. A missionária, Fernando, que você adotou foi a missionária Nelly Santos, né? Ela é nossa missionária ali, estava trabalhando em Guiné Equatorial e agora está sendo transferida para o Paraguai. Então, você esqueceu, mas a gente está só para confirmar aí que foi a Nelly Souza Soares, né? Que é nossa missionária baiana aqui do nosso estado. Então, é uma alegria estar com os irmãos, especialmente nesse tema tão importante, que é, de fato, a conexão da igreja local com o campo missionário. Tudo que nós fazemos aqui, como missões, seja missões mundiais, missões estaduais, missões nacionais, para que os nossos missionários nós possamos continuar avançando, é necessária exatamente essa conexão com a igreja local. E, portanto, é tão importante que cada pastor seja essa conexão, essa ponte entre o campo missionário e a igreja local. E para a gente, de Missões Mundiais, como também citou o pastor Fernando, hoje nós somos presentes em 81 países, são 2.041 missionários, e todos esses missionários que atuaram de uma forma extraordinária esse ano passado, milagres aconteceram no campo, porque só mesmo a atuação do Espírito Santo para explicar o que aconteceu aqui no Brasil, em missões nacionais, e o que aconteceu em missões mundiais no ano passado. Porque, apesar de todas as dificuldades dessa pandemia, a obra do Senhor continua avançando, e avançando de forma extraordinária. Eu acho que Deus deixa claro para a gente, dizendo assim, olha, não tenham dúvida, quem está sob o
comando dessa obra, né? Sobre a liderança dessa obra está, como também disse o nosso querido pastor Fernando, nas mãos do Espírito Santo, né? Batizamos mais de 2.000 pessoas, foram mais de 40.000 pessoas que entregaram a vida a Jesus o ano passado, nesses 81 países, e tudo isso, irmãos, mostra claramente que a obra é do Espírito Santo. Como disse o pastor Fernando, a igreja, anotei aqui, né? A igreja é um movimento missionário dirigida pelo Espírito Santo. Aqui eu peço licença para assinar embaixo, né, e dizer que realmente a prova disso é o que nós conquistamos no ano passado, tudo isso para a honra e glória do Senhor. Então, obrigado por esse convite estar com vocês. É uma alegria poder estar aqui. Estou vendo também que tem vários colegas aqui conosco, né? Pastor Daniel Costa, presidente da associação aqui de Salvador, também está mandando um recado para todo mundo, e outros irmãos aqui. Então, um abraço a todos vocês, queridos. Amém, pastor. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. O Wellington vai dar uma palavra aí. O Wellington está representando os promotores, né? Aqueles homens e mulheres que estão nas igrejas fazendo com que ela não perca a essência dela, que é fazer missões. Eu tenho aí é pessoal, vejo que nós temos 2 pilares na igreja para continuar sobrevivendo. Um é educação, foi falado pelo pastor Fernando, né? Educação tem a ver com escola bíblica, com ensino, né? Se nós não tivermos esse trabalho dentro da igreja, vai ficar capenga. E o outro é o trabalho missionário. Então, esses 2 pilares fazem com que nós sejamos vitoriosos no sustento da obra missionária. Tá certo? Wellington. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É um prazer muito grande e um privilégio de estar representando aqui os promotores de missões. Antes de entrar no assunto, nosso tema, eu anotei aqui algumas perguntas, creio que seria interessante. Eu queria citar 2 situações aqui. Uma é que antes de começarmos a nossa live, eu recebi uma nota de missões nacionais sobre a Rede 316 e entrei e fiquei feliz porque eu vi um material de qualidade, né? Eu vi música de qualidade, eu vi a voz do pastor Fabrício Freitas dando orientações de como fazer estudo bíblico, enfim, dando umas diretrizes que eu achei muito interessante. Vou começar a divulgar, ouvir e divulgar sobre essa Rede 316. Só queria perguntar, no caso depois o pastor Fernando Brandão, porque eu já andei perguntando sobre isso e não tive resposta ainda. Para baixar o aplicativo no iPhone, eu tentei e não consegui. Fica aí uma sugestão. O outro assunto, eu tenho que citar isso aqui, né? Afinal de contas, ela é minha mãe. Pastor Fernando, a irmã Dálvida, da Congregação Batista do Caminho, segunda igreja batista aqui de Alagoinhas, ela não deixa de assistir à sala de orações. Todos os dias, ela fala no seu nome. Então, se tiver oportunidade, depois aí dá um alô para ela na sala de oração. Mas irmão Wellington, por favor, pode repetir a igreja dela? Irmã Dalva, qual a igreja? Congregação Batista do Caminho, da Ciba, Alagoinhas, segunda igreja batista de Alagoinhas. Caminho da segunda e de Alagoinhas, irmã Dalva, sala de oração. Hoje vou mandar um abraço para ela. Ô, irmão Wellington, obrigado. Irmão, por gentileza, eu sei que você é muito conciso, muito, como é que chama assim, muito, eu não sei nem o que dizer. Eu vou, talvez, apresentar para o irmão Fernando melhor do que você apresentou sua mãe. A irmã Dálvida, a família Anjos, é um marco na cidade de Alagoinhas, onde esta família... Não é Dalva, o nome dela é? Dálvida. É a mãe do Wellington. A mãe de Wellington. E aí eu vou ter que passar por cima do filho para apresentar, porque a Bíblia diz: honra quem merece honra. A irmã Dálvida é tão corajosa que uma vez ela foi cobrar uma dívida num acampamento cigano. Por aí você vê a coragem dela a nível de evangelho também. Ela fez, o cigano encomendou algo com ela, e no dia de pagar o cigano não foi, ela foi lá e trouxe o dinheiro. Por aí você vê a coragem que ela tem. E a nível de evangelho, a mesma coragem que tem no dia a dia, é a mesma coragem do evangelho. Aí eu posso, agora me permito, Wellington, primeiro,
O Wellington é um marco na Igreja Batista Manancial, já está na história, porque foi desde a sua origem. A irmã Dálvida é um marco na segunda Igreja Batista de Alagoinhas. O irmão Weber, que é irmão dele, filho da irmã Dálvida, é um marco na Igreja Batista Emanuel, que eu sou pastor. O irmão Wesley é um marco na Igreja 21 de Setembro, que é irmão dele, irmão de Weber, ou seja, irmã Márcia, para não faltar esquecer ninguém, Márcia dos Anjos é um baluarte no sentido de ação social, ou seja, é uma família onde tem a sua atuação a nível de Alagoinhas, não sei fora de Alagoinhas. Então, ele foi muito conciso, ele foi muito, eu não vou dizer a palavra mesquinho, mas ele foi muito... Econômico até demais, porque coisas boas tem que se falar. E ela não me pagou nada, porque ela cobrou do cigano, o cigano pagou e não chegou nada em meu bolso. Sim, obrigado aí, pastor Adiel. É uma alegria, porque realmente é uma mulher de oração, uma missionária que não só nos conduziu, a sua família, nós somos 6 irmãos também, viu, pastor Fernando Brandão? E eu me identifico muito com essa sua fala aí das dificuldades, né? De ovo, de farofa. Ela fala da moringa, viu? Eu sei o que é água de moringa, que você fala no Salmo 23. 23, água da moringa. É isso. Só está faltando... Faz o seguinte, olha, se ela tem celular e você tiver o número, depois quiser passar para mim em off, eu quero ligar para a irmã Dálvida, eu quero orar com ela. Essa semana ótimo. Bota aqui na agenda, pega meu número aí com o pastor Aprenito, o Adiel também tem. Ok. Manda para mim o número dela, que eu quero ligar para ela, eu quero orar com ela. Tá joia, então. Obrigado. As perguntas que eu tenho aqui, eu fiz aqui, tenho 4 perguntas. Qual a importância do promotor de missões? O que é necessário para ser um promotor de missões? Quais requisitos? E em tempos de pandemia, como desenvolver uma campanha? Era isso que eu queria deixar. Acho que o João Florentino é que pode responder isso tudo aí. Agora, respondendo primeiro a sua pergunta com relação à Rede 316, vai estar disponível na Apple Store, para o iPhone também. Nós já fizemos todo o processo com a Apple, só que a Apple demora um pouquinho mais para disponibilizar na loja dela. A gente está na expectativa de que essa semana já esteja disponível no iPhone, mas não depende mais da gente, já fizemos todo o processo e tal com a Apple. Mas está disponível para o Android, né? E também, se você pode baixar pela web. Pela web dá para acompanhar a Rede 316. O objetivo da Rede 316 é exatamente esse, evangelístico e discipulado. Mensagem bíblica, palavra de Deus. Essa rede web, essa rádio web, ela faz parte de um projeto maior chamado Rede 316, que é uma plataforma digital visando a evangelização e o discipulado dentro dessa visão de igreja multiplicadora, multiplicação de discípulos, pequenos grupos multiplicadores virtuais, toda essa estrutura de internet para a gente usar e proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. E essa rádio web, que a gente chama de Rede 316, ela faz parte desse movimento de evangelização. E as mensagens dos programas estarão disponíveis para você fazer o download e compartilhar com outras pessoas lá no website da Rede 316, por exemplo, tem lá um estudo bíblico, um discipulado, aquele momento ali, você baixa, compartilha no WhatsApp, manda para outras pessoas, porque a gente quer proclamar a palavra de Deus. A 316 é para abençoar as igrejas na proclamação do evangelho em todo o nosso país. Ser promotor de missões, irmão, meu querido Wellington, primeiro requisito é vida espiritual. Isso tem que ter vida espiritual, vida de oração. Segundo, paixão missionária, amar missões, meus irmãos. Amar missões. Tem que amar missões. Tem que amar. Porque a pessoa vai fazer um negócio que não ama, não vai ter jeito. Eu conheço uma turma aí, promotor de missões, irmãos, que amam, que faz coisas lindas, lindas, lindas. Então, quando a pessoa ora, porque campanha missionária é algo espiritual, é batalha espiritual. A pessoa tem paixão, amor por missões, e tem fundamentação bíblica. Por que missões? Por que fazer missões? A pessoa tem que conhecer a palavra de Deus. Por que fazer missões? E uma outra coisa é conhecer histórias missionárias. O promotor de missões, ele não pode ficar limitado ao material da campanha. Por exemplo, eu tenho alguns livros que eu recomendo a leitura.
Eu tenho uns livros aqui que não tem para vender. Eu posso disponibilizar o link e você baixa o PDF dele. Por exemplo, o Apóstolo da Amazônia. Todo promotor de missões tinha que ler o Apóstolo da Amazônia. É a história do Eurico Nelson. Você não acha para comprar, mas eu tenho o PDF dele. O Apóstolo do Sertão, sobre Bratt, Lewis Bratt, é outro. E eu tenho alguns outros aqui. Se você é promotor de missões e quer ler esses livros, me manda, eu te mando o link. E você baixa. Aliás, pastor, também vale a pena ler esses livros de histórias missionárias. Agora, fazer uma campanha missionária, meu irmão, nesse tempo de isolamento social, só a graça de Deus para a gente ter criatividade, toda essa parte virtual. A gente tinha costume de produzir material para a igreja funcionando presencialmente. Ano passado, tanto Missões Mundiais quanto nós, né, e as convenções estaduais também tiveram o desafio de fazer a campanha virtualmente, na maior parte. Agora, por outro lado, tem fatores positivos, né? Você disponibiliza vídeos, materiais pela internet. O Brasil hoje tem 240 milhões de celulares, tem mais celular no Brasil do que gente. Então, as pessoas estão conectadas. Você tem o WhatsApp, manda áudio. E aí, a campanha, como fazer uma campanha no período de pandemia? Tem que ir para as redes sociais, tem que ir para a parte virtual, a internet, os recursos que nós temos de forma virtual. A campanha é por aí, porque campanha é coisa muito... Eu, por exemplo, eu vou ofertar para missões mundiais na campanha, missões nacionais, vou ofertar para as campanhas missionárias, com a igreja se reunindo ou não. Porque isso é minha vida com Deus. A minha oferta missionária não depende o missionário falou bem, não falou bem, o material está bom, não está bom. A minha oferta missionária é uma questão minha com Deus, é espiritual. Eu vou ofertar para missões, se disser assim, esse ano não tem campanha, não tem material, não vai ter, os irmãos, por favor, ofertem. Não tem problema para mim. Eu vou ofertar, porque a minha oferta missionária não depende de estímulos externos. É algo meu com Deus, é espiritual. Claro que eu gosto de ouvir testemunhos missionários, isso abençoa a gente, encoraja. Eu gosto de ouvir notícias missionárias, quando eu ouço de vidas sendo transformadas, igrejas plantadas, a obra. Eu vivo com isso. Eu gosto de receber notícias missionárias. Agora, a minha oferta missionária, né, se a minha igreja, né, decidir, não vou fazer campanha, não vai ter nada. Tudo bem, a igreja pode até decidir isso. Eu não vou gostar muito, mas eu vou ofertar. Eu vou ofertar lá para a junta. Eu vou depositar lá o dinheiro para a junta de missões mundiais, vou fazer minha oferta, missão nacional, vou fazer minha oferta, independente disso. Porque a oferta missionária é um negócio pessoal, espiritual, gente. Oferta missionária não é doação. A gente vê esses programas na televisão aí, eu ligo 0800 aí, e 2,20, 2,30, essas campanhas que tem aí, de um monte de campanha. Oferta missionária não é doação, não. Vou dar um trocadinho aí para poder quebrar o galho. Não é doação, não. Oferta missionária é algo consagrado a Deus, é espiritual. Doação, não. Tem pessoas que acham que oferta missionária, vai dar um trocadinho aí para ajudar esse missionário, coitadinho. Ele contou ali a história, eu fiquei com pena dele, vou dar uma apertinha ali para dar uma... Não, meu irmão, não é isso não. É isso não. Porque tem gente assim, né? E aí, quanto pior, ou quanto mais o missionário fala, quanto mais ele sofreu, parece que o povo fica morrendo de pena. Eu não dou oferta missionária por pena, não. Eu dou oferta missionária como privilégio, como honra, para sustentar o que a missionária Nelly aí, que o João falou, a baiana, está indo para Paraguai. Por que ela é baiana e tal? Não, eu gosto também de baiana. Não, porque ela tem ido para o Paraguai e eu quero pregar o evangelho no Paraguai. Eu quero pregar o evangelho lá. E quando ela mandar uma notícia que alguém no Paraguai se converteu, eu vou pular de alegria, vou glorificar a Deus, vou me sentir feliz, porque eu estou participando com ela lá. É uma questão espiritual. É que, às vezes, as pessoas não são ensinadas, discipuladas na escola bíblica, no púlpito, do que é missões, a espiritualidade disso. Aí, às vezes, não, e tal. Meu irmão, e oferta missionária não é doação, não. Doação a gente dá aí com esses programas aí lá da televisão, enfim. Oferta missionária é oferta consagrada ao Senhor, é algo muito importante, muito sério, que a gente decide fazer, e não é com o resto, não é com sobra, não.
Não é com sobra, não. Eu experimentei aqui há uns 2 anos, 3 anos atrás, teve um mês numa campanha de missões, um ano aqui, que eu conversei com minha esposa aqui, falou, nós vamos dar o salário todinho, tiramos o dízimo, demos o salário todinho naquele mês, na campanha, todinho o salário. A minha esposa, a gente orou aqui, falou, mas e as contas e tal? Nós vamos dar um jeito, Deus vai dar um jeito, nós vamos dar a oferta todinha, porque espiritualmente Deus colocou no nosso coração fazer isso. Mas não faltou nada não, meu irmão. Faltou nada não. Eu falei assim, olha, eu vou deixar de... Nem que eu tenha que comer só o almoço, divido o almoço com a janta, mas vou sustentar. Aí, qual é a alegria disso? Eu estou contando isso aqui hoje para vocês, mas isso aqui é uma coisa minha, aí, de minha família, com a obra de Deus. Então, irmão Hélio, a campanha é importante, todos esses recursos de internet que a gente tem. Agora, se todo mundo fizer um pouco, se o pastor, se os líderes, a igreja se envolve, os promotores de missões, irmãos, a obra avançaria muito mais. Nós teríamos 3, 4 vezes mais missionários. O povo de Deus, às vezes, desperdiça tantos recursos que Deus tem dado, com a péssima mordomia, e poderia investir muito mais na obra missionária. É isso aí. Pois é, Fernando. E a gente sempre fala aqui para os nos treinamentos, quando falamos com promotores, lembramos que o promotor, para a gente, é alguém que Deus chamou justamente para ajudar a igreja a desenvolver a sua consciência missionária. E quando a gente fala em consciência missionária, é exatamente nessa direção que o pastor Fernando falou. Lembrar que nós estamos agora em busca de obreiros. Afinal de contas, Jesus colocou um pedido de oração, né, para que nós orássemos ao Pai, para que mandasse mais obreiros para a sua seara. O Senhor também quer que a gente, portanto, descubra onde estão essas pessoas, envolva essas pessoas. E uma campanha missionária é uma oportunidade de tocar no coração dos vocacionados que ainda não despertaram para a vocação. E exatamente isso acontece durante as nossas campanhas, né? Então, o promotor de missões é essa pessoa que Deus chamou exatamente para essa função de conscientizar a igreja a desenvolver, né, na verdade, a sua consciência missionária. E mais ainda, né, é algo que não é um cargo, não é uma invenção batista, né? É algo que nós vamos ver essa pessoa indo comunicar o que está acontecendo no campo, à igreja, desde o Novo Testamento. Eu lembro os irmãos que Paulo, quando escreveu aos Colossenses a carta, ele a envia pela mão de Tíquico e Onésimo e diz para os irmãos lá em Colossos, né, dizendo, olha, eu estou enviando Tíquico e Onésimo, que vai dar conhecimento de tudo aquilo que está ocorrendo aqui conosco, de forma que alente o seu coração, e tudo que aqui ocorre, eles vos farão conhecer. Ou seja, com isso, o Paulo estava dizendo, olha, eu estou mandando eles aí para ser essa ponte, para que vocês se alegrem com o que Deus está fazendo aqui comigo. Então, esse é o papel do promotor, e eu louvo a Deus por cada promotor que Deus tem levantado, porque, de fato, nós não conseguiríamos fazer a promoção que nós fazemos no Brasil se não fossem os promotores em cada uma igreja batista aqui do nosso país, né? Pastor João Marcos, se o irmão me permite, tanto missões nacionais quanto missões mundiais, já há alguns anos começaram a enxergar o promotor de missões como um missionário. Exatamente. Como alguém da equipe missionária. O trabalho missionário do promotor de missões é extraordinário. Sem o promotor de missões, a obra não avança. O promotor de missões, ele exerce um ministério fantástico, não só em tempo de campanha, não. Ele alimenta a igreja com notícias missionárias, o povo de Deus com informações e com esses conceitos e princípios bíblicos do que é missões. A figura, né? A pessoa do promotor de missões é algo extraordinário. É um ministério que as juntas missionárias reconhecem como um missionário integrado à nossa equipe missionária. O promotor de missões precisa fazer viagens missionárias, precisa ir aos campos missionários, precisa conhecer os materiais, as notícias, divulgar as redes, as notícias missionárias, compartilhar. Isso é bênção, meus irmãos. Isso é bênção do Senhor Jesus. Então, Alfredo, só para eu concluir aqui, lembrei de uma coisa, um detalhe. Por isso, nós pedimos aqui, eu quero aproveitar esse espaço
para pedir aos irmãos, aos pastores, a membresia das nossas igrejas, que escutem os promotores, né? Que dêem atenção à sua fala. Alguns têm tido tempos ali rápido, né? Aquele momento missionário, como se fosse apenas uma inclusão obrigatória no culto. Não, abra um espaço para que eles possam levar as notícias do campo, para que eles conheçam aquilo que os missionários estão fazendo em todo o planeta, né? Com essa missão, como também o pastor Fernando falou, né? Levando para que todos, em todos os lugares, né, conheçam o Evangelho do Senhor Jesus. Eu tenho uma concepção formada, já que sou promotor há muitos anos, que eu digo sempre, eu sou promotor, e todo promotor que é promotor, ele tem um chamado igual ao do pastor. Ele não está promotor por um período. Infelizmente, nós temos uma cultura nas nossas igrejas que o promotor é alguém de período, e eu estou há muitos anos na promoção, já liderei várias outras áreas da igreja, hoje estou presidindo uma associação, mas a minha essência é na promoção missionária. Eu vou sair, vou deixar a presidência, mas eu vou continuar sendo um promotor. E se a Igreja Batista Emanuel amanhã não quiser, não deixarei de ser promotor por causa dela, porque o chamado é meu, não é da Igreja Batista Emanuel. Eu me disponibilizo para usar para o reino de Deus hoje na Igreja Batista Emanuel, como eu fiz na primeira Igreja Batista durante muitos anos. Então, a promoção missionária, ou o promotor de missões, ele tem que ter isso no sangue, na veia, entendendo que é um chamado e que ele não é chamado por um período, ele é chamado para fazer o serviço enquanto estiver vivo, certo? Quantos promotores se tornaram missionários? Quantos promotores se tornaram pastores com perfis de missões? Então, o promotor, ele não deixa de ser promotor, ele pode até assumir outros cargos, né, outras posições, mas a essência, aquele clamor interno dele, continua sendo fazer a promoção missionária. Aurélio voltou aí, será que tá bom aí, Aurélio, para terminar? Aurélio? Pronto, meu amigo. Voltei aqui agora, caiu, mas pegando esse gancho, pegando... Tu tá ouvindo, Aninha? Tu tá ouvindo? Tá legal? Tô ouvindo. Pronto. Pegando um pouco da sua fala, do João e do pastor Fernando, como é bom a gente chegar em uma igreja e encontrar um promotor de missões motivado, né? Entendendo que esse chamado que ele tem para a vida dele é um ministério, desempenhar uma campanha de missões mundiais, missões estaduais, missões nacionais, essa vocação, isso é extraordinário. Quando a gente chega às igrejas do campo baiano, percebemos essa sintonia entre o pastor e entre o promotor de missões, é tão bom, é tão lindo ver isso. E a minha palavra final para essa associação é gratidão a essa associação, que nos acolhe muito bem como Missões Nacionais. Pastor Fernando, essa associação é que mais enviou radical para o nosso projeto Cristolândia. É a associação na Bahia que mais envia missionários para as Cristolândias espalhadas aí em todo o Brasil. Então, a nossa gratidão a essa associação, Afranito, a você como presidente, a você como executivo também, né, que desempenha esse papel, e gratidão a cada pastor. Meu querido pastor, muito obrigado. Obrigado em nome da mobilização, em nome de Missões Nacionais, por vocês estão cedendo as suas ovelhas e enviando-as ao campo missionário. Então, que Deus abençoe. Essa tarde foi uma tarde, assim, proveitosa demais, e que cada pastor sinta-se abraçado por nós, de Missões Nacionais, Missões Mundiais e Missões Estaduais. Amém. Amém. Pastor Diel, quer dar alguma palavra? Já estamos chegando ao final. Franito, eu gostaria, aproveitando, né, já que quando o Aurélio tocou aquilo que a gente chama de tocou na minha ferida, né? Por quê? Porque nós temos hoje Lucas, que está em Vila de Abrantes, na Cristolândia, um jovem, que naquele primeiro momento estava no auge, né, no sentido da nossa igreja, e aí não foi o sentido de perca, eu não perdi uma ovelha para Cristolândia, eu ganhei um líder, um obreiro, e talvez para finalizar, eu vindo todos amados que estão falando em relação à obra, eu já ouvi uma historinha quando eu era adolescente. Esse Fernando Brandão aceitou em Jaguaquara aos 14 anos. Eu, quando fiz a minha decisão, foi aos 15, 1982. Ele foi em 1984. Diferença de idade é pouca. Eu até conheço uma família de Jaguaquara que conhece ele, né? E minha esposa até aqui falou nisso,
dê um abraço e um beijo missionário ao pastor Fernando Brandão, já que ela acompanha diariamente todas as salas de oração, a minha esposa, né? É fichinha certa, até recebe, enfim. Qual o nome dela? Thelma Gomes Santana, né? Ela disse, manda aí, pastor Fernando, um abraço missionário, um beijo missionário, né? Que eu sempre estou... Nós também temos aqui na nossa igreja uma sala de oração, temos 10 meses, 6 da manhã, meio-dia e à noite. Ou seja, se nós pudéssemos apurar se tem alguma coisa da pandemia, eu acho que tem essa sala de oração que surgiu há 10 meses. Antes mesmo da pastor Fernando Brandão iniciar a sala de oração, nós começamos. Olha, imagina um desafio. 6 da manhã, meio-dia e às 18 horas. Há 10 meses, vamos completar agora 11 meses, onde nós temos religiosamente. Mas onde eu quero chegar? Nós temos, eu já ouvi isso quando era adolescente, na igreja, e aí serve talvez para os mobilizadores, para os promotores, nós temos 3 tipos de crente. Para obra missionária, 3 tipos de crente. Eu comparo, aí aquela historinha, eu comparo a obra missionária como uma barata. Ih, pejorativo, não, só para você entender a analogia, uma barata. Vez por outra, você vê um monte de formiguinha carregando uma barata morta com as pernas para cima. Eu sei que a analogia é um tanto quanto, né, repugnante, você diz assim, a obra missionária com barata. Não, só para você entender. Uma barata é 50 vezes o tamanho de uma formiga. Mas junta todas ali para carregar a barata, para levar lá para o seu buraco. É o primeiro tipo de crente, que é esse daqui, que são apaixonados para carregar. Ele não importa o tamanho, ele não importa a pandemia, ele não importa a dificuldade. Eu me entusiasmo quando eu vejo Fernando Brandão. Eu ouço daqui, estou terminando minha sala de oração e acompanho o restante, porque aqui é 1 hora, 1 hora e 15, ali é um pouco mais. Eu acompanho e aquilo eu saio embebecido cada vez por uma reflexão, por um testemunho. E esses crentes é esse aqui que está carregando a barata. É o primeiro tipo que carrega a obra de Deus, carrega missões. Aí vem o segundo tipo. O segundo tipo é aquela formiga que não está embaixo, não. Está em cima da barata. Aí você pergunta, para quê? Se barata não precisa de líder, ou se formiga não precisa de líder, não precisa de alguém estar pela esquerda, pela direita, mais à frente, não precisa, mas está ali em cima. E o interessante é que aqueles que estão embaixo nem se importa, carrega a barata com eles, com tudo, mas estão carregando. Mas aqueles estão ali em cima. É o segundo tipo de crente. É o segundo tipo, talvez, de pastor, de promotor. Ele é contrapeso. Ele faz peso. Mas eu louvo a Deus pelas que estão embaixo, está carregando. E tem um terceiro tipo. Pode olhar que mesmo aqueles que estão carregando, as formiguinhas carregando a barata, os que estão em cima, tem aqueles perdidão. Já notou que tem sempre aquela formiga perdidona? É afastada da barata, sem destino nenhum, não está tomando rumo para lugar nenhum, é perdidona. É o terceiro tipo. Ele não sabe o que está vendo, muitas vezes ele entra assim de sopetão, o que é que está falando? É obra missionária, e o que é isso? Ele tem 200 anos de crente. Então, essa é minha analogia, talvez um tanto quanto fraca para um momento desse, mas é o que eu entendi. A obra missionária, missões, é feito por 3 tipos de crente, como as formiguinhas que carregam a barata. O primeiro tipo, ele carrega tudo, ele é entusiasmado, ele faz, sem se importar como, ele carrega o peso, ele carrega. O segundo tipo é aquele de contrapeso. Vai ser levado? Vai. Até, não sei quando, mas vai ser levado. E o terceiro tipo é aquele perdidão. Essa é a minha analogia. Muito obrigado pela oportunidade, Alfredo. Deixa eu só... Davi não está aqui, mas nós somos relator da expansão missionária. Para você que está nos assistindo, nós já temos o tema Divisa a Música. Íamos ter uma reunião agora, não pudemos por questões da morte de uma parente do pastor Genilson. Dia 30 nós estaremos fechando, mas já está tudo pronto. E o desafio é fazer missões estaduais no tempo da pandemia, né? Dentro de uma estrutura limitada com as nossas dificuldades, né, Aurélio e João? Nossa, pessoal, muito particular, né? Mas assim, que nós possamos, e essa ideia, pastor Fernando, quando eu convidei, nós termos, a gente fala sempre isso, união, unidade sobre o projeto. O senhor falou uma coisa que eu achei interessante. Eu não posso pegar o meu projeto e desmerecer o do outro. Eu tenho que trabalhar junto com o Aurélio, com o João, trabalhar, inclusive, com Portas Abertas, que eu amo trabalhar com tantas organizações sérias que podem nos ajudar também, que estão fazendo excelentes trabalhos, não são batistas. Então, nós
temos que ter essa concepção que nós podemos, e aí eu vou pegar a analogia do pastor, né? Ser aquela formiguinha que leva, independente do cara, daquele que está em cima, que está lá perdido, que nós possamos ser o agregador do projeto missionário nas nossas igrejas. Eu quero fechar para nós irmos embora duas coisas. Eu me deu vontade de fazer isso. Aurélio me falou que Lucas está precisando fechar um projeto financeiro, certo? Se você puder me ajudar, nos ajudar, eu gostaria que você ligasse para Aurélio, certo? As coisas estão difíceis, mas sim, se você não já é mantenedor de Lucas, se você é mantenedor, mas pode ajudar, eu mandei mensagem para algumas pessoas. Não precisa nem ligar para mim. Se você tem o número de Aurélio, fale com ele. Aqueles que já disseram ok, nós pegamos o e-mail, o nome, o CPF, por quê? Porque esse dinheiro nem eu pego, nem Lucas pega. Esse dinheiro vai diretamente para a doação, para o trabalho dele. Lucas é um menino promissor, como já foi dito, e nós queremos que ele e tantos outros da Leste continuem estando a trabalhar em prol de missões nacionais aqui na região. Então, se você sentiu no coração, eu não conheço o Lucas Radical, mas, Negão, eu estava aqui esperando, Negão, eu, pastor Fernando, porque na Bahia a gente pode chamar de Negão sem problema nenhum. E o preto chamando outro de preto não tem problema, né, João? Então a gente está em casa. Então, Alfredito, não é? Então, Alfredito, eu não conheço o Lucas, mas eu estava incomodado em ajudar alguém. E eu gostaria de ajudar esse Lucas, esse menino. Ligue para Aurélio, se não tiver o meu número, ligue meu número. Chegue até nós com essa doação, porque nós precisamos que Lucas continue neste projeto maravilhoso, porque ele abriu mão do seu projeto pessoal. É um menino que eu faço fé e faço força. Então, eu me deu vontade de falar, ele não pediu, a Aurélio me pediu, e eu estou fazendo, porque isso vai para o mundo todo. Outra coisa, eu quero falar para vocês é a live. Nós vamos, no sábado, às 18h40, ter uma live para os homens, só os homens da Associação Leste, certo? Nós vamos estar falando, me convidaram para falar, tem coragem de me convidar para falar. Então, venham ouvir também, né, João, esse novo presidente, não sou nenhum, como é que diz, orador igual a Fernando Brandão, mas assim, a gente vai, dentro das possibilidades, jogar duro lá. Você que é homem, vai ser pelo Meet, não sou eu o responsável, a União, eu até botei aqui, mudou a sigla, a gente é da época que era a União de Homens, né? Hoje não, é União Missionária de Homens Batista, tá certo? Se você é homem e é batista, você está sendo convidado, nós vamos dispor o link durante a semana. Quero encerrar dando mais uma vez meus agradecimentos a você, meu querido parceiro, Aurélio, Célia, Jocélia, o Wellington, João, certo? De tantas lutas. Quero agradecer a você que está me ouvindo, nos ouvindo até esse momento, né? Fechou essa tarde para nos ouvir o que Deus tem para falar para você, ou que teve para falar para você através do pastor Fernando Brandão. Quero agradecer a você, pastor Fernando Brandão, e quero dizer assim, que Deus recupere completamente a sua vida na área de saúde. Sabemos que passou por uma dificuldade com sua família, acompanhamos, oramos, sabemos que tem essas questões das sequelas, mas nós cremos no Deus que recupera por completo aquele que é Deus. E eu sei que o senhor, como o nosso querido, eu esqueci o nome dele, da Junta da Convenção Batista Brasileira, me lembra o nome, que teve Covid. Pastor Sócrates, nunca mais ouvi, mas já deve estar, né, nativo, o velhinho deve estar jogando duro aí, né, nas suas atividades, porque são servos de Deus. Então, nós oramos pela recuperação completa do senhor, da sua família, e de tantos outros servos que se recuperaram. E aqueles que não se recuperaram é porque Deus quis já que fosse para a glória, já está lá esperando a gente, e vamos orar pela família. Gostaria que vocês orassem pela nossa querida doutora Melissa, que nos cedeu esse espaço, como eu disse, estou viajando, não é cristã, mas é uma amiga nossa, ela, sua família, que Deus possa incomodá-la. Então, bota aí no momento de oração a nossa querida Melissa e Olavo, esse casal, que Deus possa estar incomodando, né? E que ela possa realmente ceder ao chamado do Senhor. E quero deixar minha palavra final para o pastor Fernando, e logo depois nós estaremos encerrando. Obrigado, meu irmão. Eu agradeço o irmão Alfrenito pela... Quero falar, João? Pode falar. Isso. Minha palavra é só de gratidão a vocês e deixar só dois convites para vocês. Um é que nós estamos agora numa campanha chamada Encontros com Jesus no Ramadã. São 30 dias de oração e também nós estamos disponibilizando vídeos onde os irmãos podem conhecer histórias
de pessoas que se converteram exatamente durante esse período do Ramadã, e é um período de muita batalha espiritual. A gente conta com as orações dos irmãos, né? E, então, só acessar o nosso site, lá, nosso canal aqui no YouTube, e você pode, então, ter essas informações e como se envolver nessa campanha de oração, Encontros com Jesus no Ramadã. E a outra coisa é que, nesse final de semana, de 22 a 24, nós temos aí o Proclamai online, né? Então, o nosso Proclamai, que ele vai ter 2 momentos, sempre às noites. Teremos ali encontros também no canal do YouTube, e na sexta-feira de tarde, manhã e tarde, e sábado, manhã e tarde, nós temos encontros pelo Zoom, o que nós estamos chamando de Giro pelo Mundo. Você pode escolher 4 regiões e fazer um giro, conhecendo o que a Junta está fazendo em cada uma dessa região. Então, é só se inscrever, proclamai.org, então faz a sua inscrição. Era isso. E, mais uma vez, obrigado. Fernando, bom reencontrá-lo mesmo que à distância. Que Deus te abençoe, meu amigo. Obrigado, pastor João. Você está feliz aí na Bahia, né? A Bahia é bênção, rapaz. Todo pernambucano fica feliz na Bahia. O Erivaldo foi para a Bahia, ficou aí. A Bahia, meu irmão, é o melhor lugar para se viver no mundo, no mundo. Quem bebe água da Bahia não tem outro igual. Olha, obrigado, meu querido presidente Alfrenito, pastor Adiel de Santana, meu querido Wellington, Aurélio, Jocélia, que bom. Olha, que tarde gostosa aqui com vocês, tá? Quero aproveitar e mandar um abraço para o nosso querido pastor Daniel Costa, ali em Salvador, Bahia. Deus abençoe, querido pastor Daniel. Deus te abençoe, querido. Abençoe aí todos os irmãos da Associação Leste. Estamos juntos. Foi um privilégio estar aqui com vocês. Estou com saudade da Bahia, morrendo de vontade de ir na Bahia. Saudade de comer beiju. Eu amo beiju. Beiju da Bahia, farinha da Bahia, não tem outro igual, não, meu amigo. Beiju e farinha da Bahia não tem, nem em Pernambuco tem. E as comidas da Bahia, eu gosto de ir na casa da mamãe para comer cuscuz com banana da terra. Ah, meu irmão, e ovo frito da Bahia, não tem outra coisa igual. Olha, beijo missionário para todos vocês, estamos juntos, vamos continuar firmes na rocha aí. Deus abençoe a todos vocês, queridos. Obrigado pela honra, o privilégio de compartilharmos juntos essa tarde. No mês que vem, pastor João Marcos Florentino, me deu o nome completo, pastor João Marcos. É 2 João Marcos, que eu ligo errado para os 2. João Marcos Barreto Soares, nosso diretor. João Marcos Barreto Soares. Não, foi isso mesmo. Eu liguei para João Florentino e eu estou vendo aquela voz de locutor. Bom dia, boa tarde. Eu falei, boa tarde, pastor. E aquela intimidade. Eu falei, peraí, essa voz não é de locutor, não é da Bahia, não é de pernambucano. E aí, não, aquele João aí, tá. Então a gente confunde. Obrigadão, tá, até a próxima vez. Que Deus nos abençoe. Tchau, gente. Um abraço, Aurélio. Eu ainda tenho sonhos. Eu ainda acredito em uma nova realidade para minha gente, em um novo horizonte para o meu povo. Eu ainda espero que as pessoas possam sorrir sem medo. Eu ainda acredito que em meio aos dias cinzentos haverá sol, que haverá paz e esperança, como diz a Bíblia. Eu acredito em mãos prontas para servir, em pés preparados para avançar, em ouvidos atentos para escutar. Mas quem irá? Onde estão os pés, as mãos e as vozes? Onde estão os corajosos e destemidos? Meu povo clama, aflito, procuram água em meio à seca, comida em meio aos detritos e vida em meio à morte. Não vão encontrar. Parecem condenados a sofrer e chorar. Existe um povo capaz de ajudar e apresentar a paz que devolve o fôlego que faz respirar, que emerge do caos aquele que parecia condenado à morte e sofrer eterno. Esse povo é o povo da cruz, o povo da cura. Amados por quem tanto amou, tem um remédio para tanta dor. Eu sigo sonhando e acreditando que esse remédio em todos os cantos vai chegar. Eu sou o Brasil. Igreja, onde você está?